Shalom, povo de Deus. Esse é o momento da oração com a missionária Sueli Rodrigues. Eu falo com vocês diretamente de Brasília, Distrito Federal. Ore juntamente comigo pelo bem da sua família, da sua casa, da sua vida e daqueles que te cercam. Oremos ao Senhor. Altíssimo e soberano Deus, em o nome de Jesus Cristo, eu uno neste momento a minha fé com a fé do meu irmão, Senhor Jesus. Eu oro no teu nome, na pessoa do Espírito Santo. Papai querido, santo e amado, em primeiríssimo lugar, eu quero te agradecer pela tua presença nas nossas vidas, pela tua paternidade, Deus querido, pelo Filho amado, por esse sacrifício vicário, pela doce e gloriosa presença do doce Espírito nas nossas vidas. Eu te exalto e louvo o teu nome. Eu te agradeço, Senhor, por toda a bondade nas nossas vidas, pelas tuas ricas e grandes misericórdias, pelo teu amor incondicional, que nos alcançou. Nesse momento, Deus querido, eu me coloco diante de ti como uma atalaia, intercessora do povo de Deus e de todos aqueles, Pai, os quais chegar essa oração. Eu oro a ti, Senhor, para que o teu doce Espírito visite cada lar, cada família, Senhor, em cada região deste país. Visita, doce Espírito Santo, o Nordeste. Visita, Espírito Santo, o Norte. Visita as famílias, Espírito Santo, que estão no Sul e no Sudeste, no Centro-Oeste. Eu oro a ti, Espírito Santo, para que a minha oração chegue no Oriente, no Ocidente, na Ásia, na Europa e na Oceania. Senhor, eu sei que tu és um Deus de perto e de longe. E está escrito na tua palavra que a oração de um justo muito pode nos seus feitos. Nós precisamos de ti. Senhor, em primeiríssimo lugar, eu te agradeço, porque o Senhor tem sido Deus nas nossas vidas e não nos entrega por presa às mãos dos nossos adversários espirituais, os inimigos do povo de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu peço perdão pelo meu pecado, o pecado, Senhor, da minha casa, da minha família, da minha parentela, mas também eu te peço perdão pelos pecados cometidos por cada família, Senhor, aqui representada, por cada lar, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço oração, Deus, pelas famílias, Senhor, representadas em cada lar dessa nação, Deus, e aonde essa oração chegar, em todas as nações, Pai, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados e que por meio do teu Espírito Santo, o Senhor possa com mão forte e poderosa, Senhor, nos perdoar o pecado e nos convencer diariamente do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Senhor, não deixe que o sol se coloque sobre a nossa ira, mas que o nosso coração seja um coração voluntário na tua presença. Senhor, que o Senhor nos alcance, Senhor, na força do seu poder, santificando as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, nesse processo diário da santificação, porque está escrito que sem santificação ninguém verá o Senhor. Deus, nós precisamos de ti, assim como a corça anseia pelas águas e a terra, Senhor, sedenta pelas chuvas. Nós ansiamos por tua presença nas nossas vidas, nos nossos lares. Vem, doce Espírito Santo, vem com essa unção poderosa e gloriosa, que despedaça o jugo e quebra, doce Espírito Santo, a canga do inimigo das nossas almas. Purifica as nossas vestes no sangue do Cordeiro Santo de Deus. Doce Espírito Santo, nos veste com vestes de louvor, óleo de alegria sobre as nossas cabeças. Senhor, que não nos falte, oh Deus querido e santo, a tua doce presença, nos iluminando, nos direcionando, nos guiando, Senhor, nos apontando o caminho. Senhor, eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor visite cada mulher, Senhor, em cada um dos lares, cada homem, Senhor, pai de família em cada um dos lares, cada um dos filhos, adolescentes, jovens, crianças, bebês recém-nascidos. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, na força do seu poder, salve, cure, liberte e transforme, para que um dia possam morar no céu,
Converta, Deus, o coração do marido à sua esposa, da esposa ao seu marido, dos filhos aos seus pais, dos pais aos seus filhos. Senhor, está escrito: antes que o Senhor venha e fira a terra com maldição. Ensine, Deus, cada família, Senhor, a honrar o teu nome, a dar ao teu nome a honra que lhe é devida. E ensine, Pai, os filhos a honrar os seus pais, porque isso é bom e agradável ao Senhor. E que os pais não despertem a ira dos seus filhos, para que eles desfaleçam nas suas forças. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor acampe os teus anjos à porta das nossas casas, que os umbrais, os portais, Senhor, e os batentes dos nossos lares sejam, Senhor, aspergido o sangue do Cordeiro Santo de Deus. Senhor, sobre as nossas cabeças, a luz, Senhor, do teu Espírito nas nossas mentes, e o fogo, Senhor, que queime e abrasa pela tua presença sobre os nossos corações. Que o Senhor passe, Senhor, nas nossas casas neste momento. Senhor, com o teu Espírito. Senhor, com uma vassoura santa. Senhor, varrendo e lançando fora todo o mal, Senhor. Se porventura houver espíritos à espreita dos nossos caminhos, que eles venham, Senhor, bater em retirada, pela força da presença gloriosa do Espírito Santo. Está escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Neste momento, Senhor, nós te pedimos, Senhor, e eu oro, Senhor, com aqueles que oram comigo, em um só Espírito, Senhor, em uma só voz, em um só querer, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor, ó Deus, venha visitar a mãe de família, Senhor, que está desesperada, Senhor, com um filho, Senhor, que se encontra preso por cadeias espirituais, por espíritos que não são os teus, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer a libertação dessa criança, Senhor, desse jovem, desse adolescente, desse marido, Senhor, e dessa esposa. Senhor, em nome de Jesus, que a libertação do Deus Todo-Poderoso possa alcançar os lares e as famílias, de maneira que haja paz, que a paz que excede todo o entendimento humano venha visitar, Senhor, cada um dos lares. O shalom de Deus, Pai, a paz que faz prosperar, e a Zoé, Deus, de Deus, em cada uma das famílias. Estabeleça, Senhor, o teu tabernáculo em cada uma das vidas, Pai, pela força do seu poder. Que haja desejo, Senhor, nos corações, de se voltarem para ti, Deus, e te buscarem como o único e verdadeiro Deus. Visita, Senhor, em nome de Jesus, aquele filho que está preso aos vícios das drogas, aos vícios, Pai, da bebida, Senhor. Essa mãe e esse pai, Deus, que não sabe mais o que fazer, que o Senhor os oriente e os direcione, que o Senhor os ajude nesse papel, Senhor, de ser pai e de ser mãe. Que o Senhor visite as crianças e guarde as crianças, Deus, dentro de casa, no caminho da escola, nos postos de saúde, nos hospitais, onde estiver uma criança, um bebê, um ser indefeso e inocente, que haja anjos acampados ao seu redor. Eu oro, Deus, para que o Senhor prospere os lares, as famílias e os casais, que haja unidade, que haja união, que haja, Senhor, contentamento, Deus, em cada uma das famílias, que haja prazer no coração do esposo de estar juntamente com a sua esposa, e no coração da esposa, Senhor, haja contentamento pela presença do seu marido, que haja, Senhor, em nome de Jesus, Pai, ó Senhor, a tua presença, edificando lares e transformando famílias, Pai, na força, Senhor, do seu poder. Nessa hora, Espírito Santo, eu oro por uma prosperidade em cada um dos celeiros, que haja abundância de víveres, que haja na mão do pai de família, Senhor, uma prosperidade, Senhor, nos seus recursos, no seu salário, Deus. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha ajudar o teu povo a colher aonde não plantou e a juntar, Deus, aonde não espalhou. O Senhor é um Deus que tem prazer, sim, Deus, na prosperidade do seu povo, na felicidade do seu povo. Mas em especial, Senhor, eu oro para que os corações sejam compassivos, misericordiosos, para que os corações, ó Deus, guardem a fé, a esperança, o amor, Senhor. Em nome de Jesus, venha o teu reino sobre nós. Seja feita, ó Deus, a tua vontade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos ajude a perdoar aqueles que pecam contra nós. Senhor, em nome de Jesus, nessa hora eu oro para que o Senhor nos guarde
desde a entrada até a saída, o nosso deitar, o nosso assentar, o nosso levantar. Deus, que aqueles filhos que saem de casa sejam guardados pelo Teu Espírito Santo, que essa doce presença esteja no caminho, Pai. Eu oro neste momento, Senhor, pelos pais de famílias que estão desempregados, pelas mães de família que estão desempregadas, por aquelas que criam seus filhos sozinhos, Senhor, que precisam fazer o papel de pai e mãe e ainda trazer o sustento do seu lar, Deus, diário. Senhor, aquelas, Pai, que precisam, Senhor, e tem uma tripla rotina, Senhor, donas de casa, mães de famílias, trabalhadoras, Deus, que a Tua misericórdia as alcance, fortalecendo, Senhor, em nome de Jesus, dando força, Senhor, ao que está cansado e renovando as forças daquela que não tem nenhum vigor. Senhor, em nome de Jesus eu oro, para que o Senhor visite aqueles que estão enfermos, Senhor, dentro dos seus lares, aqueles que estão entrando agora nas emergências, nas enfermarias, Pai, aqueles, Pai, que estão nos seus locais de trabalho passando mal, que o Senhor, em nome de Jesus, o Deus Rafá, venha com o óleo santo, o bálsamo de Gileade, a doce presença do Espírito, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo restauração debaixo das Tuas asas. Senhor, que o Senhor dê saúde mental, Senhor, saúde emocional, saúde espiritual, saúde nos relacionamentos, nos sentimentos, saúde, Deus, nas famílias, em nome de Jesus. Sara, Deus, o que está de coração ferido, e cura, Senhor, o que está enfermo no seu corpo. Eu oro nessa noite, doce Espírito Santo, nessa tarde, Espírito Santo. Eu oro em nome de Jesus. É tarde, vai dar meio-dia, é a oração do meio-dia, para que o Senhor entre nos lares e faça a Tua vontade, segundo a força do Teu querer, Pai, em o nome de Jesus. Doce Espírito Santo, doce Espírito Santo, visita, Espírito Santo, aquele casamento que está, Senhor, quase para se findar. Essa família, Deus, que está querendo entrar em um divórcio, não permita, Senhor, restaure esse lar, restaure esse casamento, em nome de Jesus. Espírito Santo, visita, Espírito Santo, neste momento, a igreja do Senhor, o povo de Deus, Senhor, esse organismo vivo, espiritual, invisível, espalhado nos quatro cantos da terra. Que o Senhor visite as famílias dos pastores, os filhos dos pastores. Que o Senhor visite, Deus, todo aquele que crê que Jesus é o Senhor. Todo aquele que te busca, Pai, em espírito e em verdade. Aquele que não te conhece, mas que vai te conhecer por meio desse vídeo, Senhor. Que seja alcançado, Senhor, e o seu coração seja preenchido de fé e de esperança. Visita a igreja que está no Oriente. Visita, Senhor, a igreja que está no Ocidente. Visita os meus irmãos católicos, os meus irmãos, Pai, Senhor, espalhados nos quatro cantos dessa terra. Visita aquele que não tem religião e aquele que está preso, Senhor, em laços de engano, Senhor, em nome de Jesus. Que as suas mentes sejam esclarecidas pelo Senhor. Que a paz de Deus, Senhor, entre em cada um dos lares. Que nessa tarde, Pai, o Senhor possa visitar, em nome de Jesus, Deus, o menor abandonado, o órfão, a viúva, aquele que está dentro de uma cadeia, aquele que está dentro de uma prisão em um cárcere. Senhor, que essa voz possa chegar, Deus, e que o Senhor possa visitar e dar força ao que está cansado, aquele que está abatido de espírito, que tenha sua força renovada, e aqueles que não te conhecem, que possam te conhecer como o único e verdadeiro Deus. Eu oro, Deus, para que a esperança do Senhor alcance as famílias, Deus, que o Senhor renove, Deus, em nome de Jesus, Senhor, a força daquele que não tem força para ir atrás de um emprego, Deus, para iniciar um curso, para a sua faculdade, Deus, aquele que precisa estudar e trabalhar demasiadamente. Senhor, que o Senhor dê força, graça, sabedoria, que o Senhor dê entendimento e inteligência. Ao teu Espírito pertence o saber, Deus, a inteligência e a ciência. Dê sabedoria ao seu povo, Senhor. Dê graça ao seu povo, Deus. Dê amor ao seu povo. Dê lucidez ao teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Visita, Senhor, Jerusalém. Haja paz sobre os seus muros. Visita, Senhor, os países que estão em guerras. As forças armadas de cada uma das nações, em especial, Senhor, as forças armadas da nação brasileira. Eu oro nessa hora, Espírito Santo, em o nome de Jesus, Pai,
Que todo espírito do embaraço, Deus, que está tentando me pedir de orar, Deus, venha cair por terra, em nome de Jesus. Porque o Senhor já nos deu poder e autoridade, Senhor, sobre principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Porque o Senhor já nos colocou num lugar, Senhor, alto, Pai, santo e invisível. Que esse Deus altíssimo a quem Daniel orava e rogava, possa abrir os céus e que essa oração venha chegar no santíssimo lugar. Em nome de Jesus, Pai, que o teu povo receba graça, que o teu povo receba livramento, que o teu povo receba, Deus, em nome de Jesus, saúde, que o teu povo receba alegria, que o teu povo receba prosperidade, que portas sejam abertas diante do teu povo, Pai, e daqueles que oram, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Eu oro, Senhor, e abençoo os jovens, os adolescentes, as crianças. Eu peço que o teu Espírito, Senhor, os guie, os livre de todo mal. Não tem sido fácil ser jovem, ser adolescente neste tempo, Deus, o qual o inimigo das nossas almas tem preparado laços e ciladas. Senhor, aonde estiver um oprimido, um cativo nas mãos do diabo, que ele seja livre na força do teu poder, na ação gloriosa do nome de Jesus, na pessoa do teu Espírito Santo. Que esse povo que esse fogo que purifica, que queima todo o mal, possa queimar, Deus, as obras do diabo, desfazer, Senhor, os laços de Satanás, quebrar as cadeias, as algemas espirituais, Pai, em o nome de Jesus. Assim eu oro, Deus, e assim eu creio, e assim eu profetizo a vitória do povo de Deus. Que o Deus Adonai, em nome de Jesus, adentre os lares, que o Todo-Poderoso, soberano, Senhor e Mestre, aquele que o poder dele emana, Senhor, este é o momento, Adonai, no meu e no seu lar, aonde, Senhor, esse vídeo chegar, essa oração chegar, Senhor, que os povos sejam iluminados, Pai, que o Senhor os torne invisíveis, as mãos dos adversários espirituais, dos acusadores do seu povo, Deus, que quando perseguidores do seu povo procurar para causar dano e fazer mal, que eles não encontrem. Senhor, que o rosto do teu povo seja iluminado, resplandecido pela presença do teu Espírito diante das trevas. Desfaça, Senhor, as obras das trevas, a ação do mal. Faça com que caia por terra os espíritos da maldade e que o teu povo seja abençoado pelo Deus El Shaddai, pelo Deus Adonai, pelo Jeová Jireh, pelo Deus Rafá, em nome de Jesus, pelo Eloí, pelo Nissi, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, povo de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e sobre o seu rosto te dê a paz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Shalom, povo de Deus. Este é o momento. Adonai no meu e no seu lar. Fiquem todos com o shalom de Deus, com a paz do Senhor, com a graça e a paz. Amém, povo de Deus?